Pensa numa ponte que desaba ou num navio que afunda. A corrosão é uma força silenciosa, sabe? E implacável. Para quem está na área de metalurgia, entender esse processo não é só um detalhe acadêmico, não. É uma responsabilidade enorme. Então, vamos juntos desvendar os fundamentos da degradação dos metais. Bem, nosso roteiro aqui é bem direto. A gente vai do porquê ao como. Vamos começar com o impacto disso tudo no mundo real, depois mergulhar na ciência por trás, explorar as diferentes formas que a corrosão assume, entender um fenômeno incrível de como alguns metais se protegem e, por fim, ver como a gente mede e prevê essa degradação. Então, para a gente ter uma noção da escala desse desafio, vamos começar pelo impacto financeiro. E, olha, é muito, mas muito mais do que só uma ferrugenzinha. 90 bilhões de dólares. Esse é o custo estimado da corrosão por ano. Isso só nos Estados Unidos, tá? Para você ter uma ideia, esse número é maior que o PIB de muitos países. Só isso já mostra a importância econômica gigantesca de entender e, claro, combater esse fenômeno. A chave aqui é mudar um pouco a nossa perspectiva. A gente tende a pensar na corrosão como uma falha do metal, né? Mas, na verdade, a natureza agindo. Os metais que a gente refina estão, basicamente, tentando voltar para o seu estado original, mais estável, como os minérios de onde eles vieram. É um retorno às origens. E aqui estão os 3 pilares que mostram por que a gente estuda isso. Primeiro, segurança, para evitar falhas catastróficas. Segundo, economia, para não jogar rios de dinheiro fora. E terceiro, conservação, para a gente usar nossos recursos materiais de um jeito mais inteligente e sustentável. Mas qual é a ciência por trás disso tudo? Como essa degradação realmente acontece? Vamos dar uma olhada no motor que move esse processo todo, a eletroquímica. Esse é o conceito central. Pensa na corrosão como uma dança de elétrons. No mesmo instante, uma parte do metal, que a gente chama de ânodo, está liberando elétrons, está se dissolvendo. Ao mesmo tempo, outra parte, o cátodo, está consumindo esses elétrons numa reação com o ambiente. As duas coisas acontecem juntas. Esse exemplo do zinco em ácido é perfeito para a gente ver as duas metades da história. Na reação anódica, o zinco se dissolve liberando íons e elétrons. E na catódica, uma substância no ambiente, nesse caso o hidrogênio do ácido, consome esses elétrons. Pronto, o circuito elétrico se fecha e a corrosão acontece. Agora, essa tabela representa a famosa curva de polarização, uma ferramenta super poderosa. Ela basicamente mapeia o comportamento elétrico do ânodo e do cátodo. O ponto é que, quando um metal corrói, essas duas reações não podem ter velocidades diferentes, elas se equilibram. E o ponto onde as curvas delas se encontram, esse I corrente, é a corrente de corrosão. O mais importante de tudo, essa corrente é diretamente proporcional à velocidade com que o metal está se degradando. Certo. Agora que a gente já pegou os fundamentos, vamos ver que a corrosão pode ter muitas caras diferentes. Não é tudo a mesma coisa, não. Pois é, a corrosão não se manifesta de um jeito só. Temos pelo menos 9 tipos básicos, e cada um tem sua própria causa e, claro, sua própria solução. Para um metalurgista, saber olhar e diagnosticar se aquilo é uma TAT uniforme, um pitch ou uma corrosão galvânica é o primeiro e mais crucial passo para resolver o problema. Falando em corrosão galvânica, o ponto crucial aqui é o seguinte. Quando a gente junta dois metais diferentes num eletrólito, como água salgada, um deles vira o que a gente chama de ânodo de sacrifício. O metal menos nobre, o mais reativo, digamos assim, ele se corrói para proteger o outro, que é mais nobre. E essa tabela, a série galvânica, é uma das ferramentas mais importantes que existem na engenharia. Ela organiza os metais por nobreza em um ambiente específico. A regra é simples. Quanto mais distantes dois metais estiverem nessa lista, mais rápido o que está mais para baixo vai corroer para proteger o que está mais para cima. É por isso que se usa zinco para proteger o aço, por exemplo. E essa citação aqui, ela explica um princípio de projeto que é absolutamente crítico, o efeito de área. Imagina um parafuso pequeno de aço, que é o ânodo, numa chapa de cobre gigante, que é o cátodo. Toda a fome por elétrons da chapa de cobre vai se concentrar naquele parafusinho. O resultado? Ele vai corroer numa velocidade absurda. A lição é, se for misturar metais, garanta que a peça que corrói o ânodo seja bem maior que a peça protegida. Ok, até agora a gente falou da corrosão como algo meio inevitável. Mas e aqueles metais que parecem desafiar essa regra? O aço inox, o titânio, vamos entrar no fenômeno fascinante da passividade. A ironia da passividade é que o metal se protege com seu próprio produto de corrosão. É isso mesmo.
Ele forma uma camada super fina e invisível, geralmente de óxido, que age como uma barreira. Metais como o aço inox e o alumínio formam essa barreira quase que instantaneamente, isolando o metal de baixo do ambiente agressivo. Só que nem toda película passiva é igual. A do titânio, por exemplo, é considerada o padrão ouro. Ela é super robusta, gruda bem e, se for riscada, ela se conserta sozinha. Já a do alumínio também é ótima, mas tem uns pontos fracos. E sob certas condições, esses pontos podem ser atacados, causando um tipo de corrosão bem perigoso e localizado que a gente chama de pitch. Certo. Então, como é que a gente aplica esse conhecimento todo na prática, no dia a dia? Vamos dar uma olhada nas ferramentas eletroquímicas que permitem a gente medir e até prever como o metal vai se comportar num certo ambiente. Essa curva aqui é como se fosse a impressão digital de um material. Ela mostra exatamente a transição dele. Primeiro, na região ativa, onde ele corrói sem dó. Depois, ele entra na região passiva, onde a corrente de corrosão despenca porque a película protetora se formou. E se a gente forçar muito o potencial, ele entra na região transpassiva, onde essa película se rompe e a corrosão volta com tudo. E o mais interessante é que essa janela de proteção, a região passiva, é super sensível. Esse gráfico mostra bem isso. A gente pode expandir essa janela e deixar o material mais resistente, por exemplo, adicionando cromo ao aço. Mas, por outro lado, aumentar a temperatura ou ter contaminação por íons cloreto pode encolher perigosamente essa janela, deixando o material bem mais vulnerável. E essa pergunta final, ela resume o grande desafio de se trabalhar com esses materiais que são ativo-passivos. A resposta está em controlar o sistema. É isso. Controlar o potencial, o pH, a química do meio, tudo para garantir que o material permaneça ali, seguro, dentro da sua zona de proteção passiva. É uma reflexão crucial para se projetar qualquer componente que precise de fato durar.